Fala galera, estamos começando o episódio do IDCast e hoje nós temos uma convidada super especial para conversar com a gente. Ela é fisioterapeuta formada pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, sócia e responsável técnica na RTI, no setor de fisioterapia cardiovascular e exercício físico terapêutico nas doenças crônico-degenerativas. Ela é especializada em terapia intensiva adulto, pós-graduanda em fisiologia e prescrição de exercício, pós-graduanda em fisioterapia cardiovascular. Ela atua na área de desenvolvimento, estudo e prática clínica em saúde cardiopulmonar e doenças crônicas. Ela tem experiência profissional de 15 anos em UTI adulto e cardiológica. Ela é instrutora Core 360, instrutora também do curso de prescrição clínica de exercício nas doenças cardiopulmonares pela ID Capacitação e Treinamento. E ela é professora da pós-graduação Unifísio e Interfísio no módulo de cardio intensivo. Eu apresento a vocês a doutora Priscila Passos. Boa noite, Priscila. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar participando desse episódio, trazendo aí, agregando com a gente o seu conhecimento, a sua caminhada aí até hoje. Boa noite, Gustavo, tá joia? Eu agradeço também pela confiança, pela credibilidade e estamos juntos nesse mais novo e belo projeto. Fechou, e nós vamos com tudo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre reabilitação cardíaca, já que é o forte da sua área de atuação. Mas antes, para a gente conhecer um pouco mais, até o nosso público ter um pouco mais de conhecimento sobre a sua carreira, eu queria que você começasse contando para a gente como que a fisioterapia surgiu na sua vida e qual foi o start para você ingressar na faculdade de fisioterapia. Perfeito, então vamos lá. A fisioterapia foi minha primeira opção de curso. Uhum. Primeira de forma, assim, assertiva, porque tem aquela velha história da medicina, né? Sim. Mas passou assim muito rápido, assim, nunca foi um projeto mesmo, mas a fisioterapia entrou porque eu fui atleta até os 18 anos e de taekwondo, então eu estava de forma muito marcante na clínica de fisioterapia me reabilitando. Sim. Então foi ali que eu conheci o mundo da fisioterapia, mais voltada para a área da ortopedia, né? Porque era o meu foco ali, eu estava reabilitando lesões ortopédicas. Uhum. E aí, só na faculdade que eu fui, de fato, conhecer a área da fisioterapia cardiovascular. Entendi. Então, foi sendo atleta que eu conheci a profissão. Mas já foi a sua primeira opção ali de cara para ingressar? Foi. Legal. E a questão da reabilitação cardiovascular, ela veio de encontro a você em que momento ali da sua formação ou de uma experiência, ou então por acompanhar alguma pessoa já de referência na época que você estava na faculdade? Como é que essa área veio de encontro aí para você ter interesse em se especializar nela? Então, foi tendo e presenciando o trabalho de um professor da área de fisioterapia cardiovascular da faculdade. Uhum. Então, o manejo dele com os pacientes, quando eu estava aprendendo a matéria de fisioterapia cardiovascular e a gente teve que estar junto a alguns pacientes nessa época. Sim. Então, o manejo o tratamento que ele tinha junto com esses clientes, cliente é o costume do empreendedorismo, né? Sim. Desses pacientes. Então, aquilo me abrilhantou muito. Uhum. E o trato que ele tinha, já começou a brilhar o acompanhamento poder... que ele tinha, o respeito que ele tinha, sim. Como ele direcionava uma reabilitação cardiovascular de forma diferenciada. Então, se foi vendo ele que eu passei a me interessar mais por essa área. Sim. E hoje eu tenho ele como uma das maiores referências em reabilitação cardiovascular. Hoje ele é doutor e é professor de Universidade Federal. Uhum. Né? E hoje ele é um dos meus, assim, que eu tenho como referência mesmo na área. Referência para a sua atuação, né? Na verdade, eu queria entender de você agora, até que você tocou nesse lado empresarial, eu queria entender como que surgiu a RTI. Eu queria que você apresentasse para a gente também, né, seu empreendimento, onde você atua e como que surgiu a ideia desse centro de reabilitação. Então, a RTI surgiu de uma conversa, acredite ou não, sentada num bar, uhum. Entendeu? Esparecendo um pouquinho a cabeça. Sim. E foi assim, por que não? Eu comecei a trabalhando com a área de ambulatório, na cardiovascular, sozinha. Sim.
Então, de um consultório pequeno, depois com 3 pessoas, e depois falei assim, por que não eu fazer agora da forma que eu acredito? Porque sempre estava amarrada, e aí surgiu a ideia, assim, por que não fazer agora da forma que eu acredito? Né? Então, junto com uma grande amiga também que é da área, e que foi naquele momento que abriu o RTI junto comigo, Sim. que é a Aline, a gente desenvolveu isso e abrimos uma sala maior. Então, foi de uma conversa, sem muita pretensão, mas acreditando e falando, mas por que não? A gente faz tão bem, Sim. a gente estuda tão bem essa área, a gente domina o assunto até certa forma, lógico que a gente está sempre aprendendo. E hoje ela é um centro, né, já é uma área muito maior. Hoje a gente é, de fato, uma clínica de fisioterapia. Sim. Com a idealização desse sonho lá atrás, com um novo sócio. Então, continuo propagando aí as minhas ideias, da forma que eu acredito, dentro da área da fisioterapia cardiovascular lá na RTI. E estamos aí crescendo dia após dia, com todos os desafios dentro aí da gestão. Isso mesmo. Mas tem quantos anos a RTI? Nesse novo molde, fizemos 1 ano agora em junho. No molde Mas ela já vem atual, de né? anos atrás, existindo desde um consultóriozinho, né? Sim. Então vamos agora entrar num panorama mais geral assim do que seria a reabilitação cardíaca. Eu queria que você desse para a gente essa visão, né? Esse panorama geral do que seria essa reabilitação cardíaca, o público, né? Que ela atende na maioria das vezes e que você tem vivência também lá na sua clínica. Eu queria que você desse esse panorama geral para a gente. Certo. Então vamos entender primeiro a área da reabilitação. Então a reabilitação é um termo muito abrangente, onde está incluído vários profissionais da área da saúde, não somente o fisioterapeuta. Então é um conjunto de ações de vários profissionais que a gente vai incluir médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, vamos englobar também aí profissionais de educação física, Sim. enfermeiros. Né? E dentro da reabilitação, a gente vai especializar falando da fisioterapia cardiovascular. Então, já a fisioterapia direcionada em si para pessoas que têm problemas cardíacos ou na sua forma também preventiva. Então, vamos atuar na prevenção das doenças cardiovasculares com manejo do exercício direcionado, monitorado e supervisionado numa população especial. Sim. E a fisioterapia pensando na forma tratativa, então aquela que reabilita pessoas que tiveram problemas cardíacos, aquelas pessoas que têm problemas pulmonares, problemas vasculares, com estratégias que vão desde o exercício físico terapêutico, a abordagem do exercício aplicada de uma forma muito específica, com a prescrição de forma muito responsável, porque é exercício, Sim. E exercício aplicado a um conjunto de doenças que tem as suas especificações, exige que a gente seja seguro na aplicabilidade do exercício. Então, não é simples e é onde a gente precisa entender toda a fisiopatologia, ou seja, toda a doença em si, para entender como que o exercício age diretamente nesses sistemas, né? Até mesmo para ter o domínio da exatidão para você prescrever esse exercício para essa determinada pessoa, né? Porque a gente pode entender o seguinte, que se ele é prescrito de uma forma muito pouca, não vai ter nenhuma ação, mas se também ele é feito de uma forma que vai extrapolar, isso vai trazer malefícios para o paciente em questão. Então precisa ser uma coisa bem exata. Isso se dá pela avaliação, né, pelo método ali de conhecimento da fisiologia do paciente, da fisiopatologia que ele está trazendo, seria isso, né? Perfeito. Até porque quando uma pessoa precisa do exercício para controle e até recuperação de uma doença, eu preciso entender exatamente qual é a dose do exercício que vai ter efetividade. Sim. Porque senão eu vou estar trabalhando ou muito pouco, onde eu não vou conseguir recuperar, ou eu vou estar trabalhando numa intensidade que às vezes é considerada alta, onde eu posso levar até uma descompensação dessa doença. Sim. Então, exatamente, a gente tem que fazer uma avaliação muito bem feita para que a gente não erre, ou se errar, erre muito pouco,
né? Porque também é passível, né? O paciente ele é muito individual, assim, as características dele. Claro. Hoje ele pode estar de uma forma e amanhã ele pode estar de outra. E esse ajuste, ele às vezes é dia a dia. Sim, entendi. Eu trouxe um dado aqui, que na hora que eu estava estudando para trazer esse assunto, né, eu trouxe um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, que eles têm o cardiômetro, onde eles têm toda uma mensuração dos casos de óbito, né, durante os anos. E esse dado ele foi publicado no dia 13 de abril de 2023, desse ano, né, onde o cardiômetro já estava contando 113.500 mortes contabilizadas desde o dia 1º de janeiro de 2023. Então, a gente vê assim, uma incidência muito relevante, né, das doenças cardíacas na incidência dos óbitos da população em si. Então, a gente vê aí a importância de uma boa assistência, diríamos assim, né? E você consegue perceber essa conscientização no lugar onde você está situado, onde você tem a sua atuação. Você consegue perceber essa conscientização da população em si para ter o cuidado de procurar uma assistência, de procurar uma reabilitação quando preciso? Então, um assunto complexo. Falar para você de conscientização, baixo. Até mesmo da grande maioria das pessoas, na grande maioria dos pacientes que chegam hoje, sim, não tem a consciência de que o exercício tem o poder de controlar e estabilizar a doença dele. Ele só acredita nisso com o passar do tempo. Quando a gente passa segurança, quando a gente passa autoridade no assunto... Mostra resultado, né, comparativo. Que ele percebe a mudança e melhora do estado e qualidade de vida dele. Sim. Até esse momento, em si, a conscientização ela é bem complexa. Eu tenho pacientes que não entendem, são bloqueados mesmo em achar que aquilo é efetivo. E o meu trabalho em educação e saúde, às vezes, toma muito mais tempo porque ele não acredita. Sim. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Porque, assim, eu acho que o primeiro contato do profissional com o público, né, com o paciente ali, é necessário essa educação em saúde. Porque é onde a gente vai até mesmo esclarecer dúvidas que os pacientes já trazem, né? Que o público em geral já traz. Então, o papel do profissional de saúde, inicialmente, a primeiro momento, eu acredito, aí, né, você pode compartilhar a sua visão também, que é importante essa conscientização e essa educação em saúde, diríamos isso. Porque eu acho que a primeira etapa, né, de uma reabilitação para ter efetividade, eu acredito que é essa educação em saúde. Porque depois que a pessoa entende a importância, entende a necessidade, aí ela começa, de fato, a ver os resultados e entender que é necessário passar por esse processo, até mesmo para ter uma melhora de qualidade de vida no geral. Concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. Estar ali com o paciente, assim, numa condição dessa, nós, como profissionais da saúde, não somente fisioterapeuta, mas todos que estão ali rodeando ele de assistência, até mesmo, se for pensar, no farmacêutico, quando faz a venda daquele medicamento ali no balcão. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho pacientes que se automedicam numa condição de doença cardíaca onde ele não poderia. E a gente vai descobrir isso quando a gente vai fazer uma avaliação, quando ele vai sentar ali na frente, e a gente vai conversar, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai fazer um exame físico, e a gente vai dar abertura para que ele fale das dúvidas, de situações que às vezes ele desconhece, e a gente vai estar descobrindo ali que às vezes toma um remédio que não está prescrito, porque ouviu falar que é bom, ou ele troca por uma outra ação, porque acha que aquele outro remédio está caro. Para você entender, essa semana o paciente tinha que tomar um remédio, um antiagregante X, e numa conversa eu descobri que ele estava tomando o Y, porque ele achou o X muito caro. Questão de valor. Então, ele comprou o Y. E estava tomando uma dose que não estava nem prescrita de um remédio que nem existia para ele ali naquele receituário. Então, a gente só descobre isso no dia a dia, às vezes. Isso gera um impacto muito grande também na sua atuação com ele ali, né? Porque pode trazer... pode acontecer que ele não venha estar na conformidade que ele sempre vinha no seu acompanhamento. Isso pode gerar um impacto na sua prescrição até. Sim, às vezes é uma pressão que vai descontrolar por causa disso.
Às vezes é uma frequência cardíaca que vai apresentar de forma diferente do habitual. Então, pode acontecer muita coisa. Agora, Priscila, eu queria te perguntar o seguinte: quais são os sinais que as pessoas precisam ficar atentos para procurar uma assistência? No caso, você pode até ser um pouco mais específica, né, na sua atuação na assistência fisioterapêutica. Quais seriam os sinais que que já seriam indicativos para que as pessoas procurem uma assistência nessas questões de uma reabilitação cardiovascular? Então, vamos lá. Situações muito comuns. Intolerância às atividades habituais do dia a dia. Atividades básicas, às vezes. É um banho que está cansando, não cansava. É uma caminhada simples, que não cansava. Sim. Uma dificuldade respiratória numa ladeira que às vezes não acontecia, né? Uma fraqueza nas pernas, numa situação que às vezes não acontecia e agora acontece. Sim. Aí já vai entrar em sintomatologia mais específica, às vezes, que a pessoa não vai... Às vezes uma opressão no peito, às vezes que acontece, às vezes é um profissional ali que a pessoa tem uma confiança... E às vezes vai chegar para você e vai falar, e aí você tem que esmiuçar essa história, porque pode estar acontecendo um caso mais grave e até agudo, que a gente precisa conseguir direcionar isso. Teve uma pessoa que chegou para a gente numa consulta muito casual lá no estúdio, e num descontrole glicêmico importantíssimo, assim, numa casa acima dos 400, e... perguntando para ele, numa conversa muito simples, se ele estava sentindo mais alguma coisa. Não, sinto de vez em quando uma opressão no peito. Certo. E quanto tempo está assim? Já tem um tempinho. E eu não estou conseguindo mais subir uma ladeirinha que eu subia antes, e sempre que eu estou lá no pico me dá uma fadiga bem estranha. E era, de fato, uma doença arterial coronariana que estava já com um quadro grave. Porque, a partir disso, a gente encaminhou para um cardiologista e foi feito todos os exames, enfim, e, no fim, foi parar numa cirurgia cardíaca. E ele ia começar exercício numa academia comum, de uma forma comum, numa situação de uma doença isquêmica grave, onde ele teve que fazer uma correção de 2 artérias e onde precisavam se fazer mais. Então, conversar antes, e nesses casos muito comuns, às vezes, dê importância, porque pode ser grave. Foi até interessante você tocar nesse assunto, né, desse caso, dessa exemplificação, que aí eu queria te trazer uma questão. A reabilitação cardiovascular, ela poderia ter uma eficácia para mudar o quadro clínico daquele paciente que havia necessidade de um procedimento cirúrgico e com a reabilitação cardíaca não precisar mais passar por esse procedimento? Pode acontecer. Não necessariamente. Claro que tem casos que são muito definidos, assim, é cirurgia e ponto. Sim. Né? E a gente ainda assim podemos agir na pré-habilitação cirúrgica, que é preparar aquela pessoa e deixar numa condição física segura para um procedimento cirúrgico, cardíaco no caso, ser mais efetivo e gerar menos complicações, por exemplo. Entendi. Mas sim, tem casos em que a gente vai agir de forma preventiva dentro daquele dano, que a gente pode conseguir, sim, fazer com que essa cirurgia seja adiada. Entendi. Né? Claro que a gente precisa de uma adesão da pessoa, a gente precisa de uma disciplina da pessoa, porque não é só o exercício. Claro. Ela precisa de um planejamento alimentar, a gente vai ter que equilibrar as coisas, uma pessoa que às vezes tem um nível de estresse extremamente alto. Então, aí entra, de fato, as ações da reabilitação. Entendi. Com o médico agindo, com o psicólogo a equipe agindo, multiprofissional. Exatamente. Com o fisioterapeuta agindo na parte do exercício. E sim, é possível. Entendi. Então, no caso assim de uma pessoa que já passou por uma cirurgia e ela inicia a reabilitação, qual seria o momento ideal do pós-operatório para iniciar uma reabilitação cardiovascular, cardiorrespiratória? Perfeito. Imediata. A fisioterapia cardiovascular inicia, logo, pronto à mão, o paciente chega na UTI. Sim. Né? Então, nós temos ali a fisioterapia fase 1, que é aquela reabilitação que está lá dentro da UTI, onde a assistência fisioterapêutica começa de imediata. E logo após a alta, a gente também, ele é encaminhado, ou pelo menos deveria ser encaminhado,
a uma fisioterapia cardiovascular para a gente começar a fase 2. E isso é tudo imediato e sequenciado. É porque isso é importante deixar bem exemplificado, porque tem essa cultura de acreditar que sempre precisa ter um tempo de repouso, que você precisa passar, e só após procurar uma assistência para poder iniciar um processo de reabilitação. Mas então a gente vê que nessa questão da reabilitação cardíaca, né? O trabalho de reabilitação ele já é pós-operatório imediato, né? As primeiras intervenções para uma boa reabilitação já seria ali de forma imediata, Quanto mais tempo se passa, maiores são os danos. Entendi. Quanto mais tempo se passa sem assistência no exercício efetivo, mais perda de capacidade física, nós estamos falando aí de perda de qualidade de vida, Sim. É uma falsa impressão de que a pessoa está recuperada. Sim. Mas na hora que ele mais precisa, que ele vai sentir que não está. Porque a reabilitação ela justamente vai vir para trazer essa adaptação do paciente a essa nova condição desse pós-cirúrgico e preparar ele para ter um condicionamento físico que gere para ele uma qualidade de vida melhor nesse pós-operatório, Exatamente. nessa nova fase, né? Entendi. Agora, Priscila, eu queria que você trouxesse para a gente uma exemplificação e uma visão assim do porquê que a pessoa deveria investir na reabilitação cardíaca. O que isso gera de impacto na qualidade de vida, seja tanto no pré-operatório, pós-operatório, ou até mesmo na questão das pessoas que não têm uma indicação cirúrgica. Por que elas deveriam investir nessa reabilitação para poder ter resultados, né? Vamos dizer assim. É uma pergunta bem muito abrangente. Exatamente. Então, em primeiro lugar, eu acho que quanto mais saudável formos, seja numa condição extrema de pura saúde ou numa condição de uma enfermidade, maiores perspectivas de vida e melhores será. Sim. Né? Então, quando eu estou doente e eu simplesmente estou sobrevivendo, você concorda comigo que é uma qualidade de vida que talvez ela não exista. Sim. Uma falsa impressão de que tem uma qualidade de vida ali. Sim. Porque se eu não tenho a capacidade de me sentir forte, de eu ter falta de ar a umas atividades que são extremamente básicas, de eu não conseguir, talvez uma pessoa que não consiga carregar um neto no colo, Sim. que não consiga jogar um futebol com o neto, e achar que isso é normal, e a gente precisa trabalhar primeiro aí. Não é normal. Sim. Então, a fisioterapia, eu vou falar agora da nossa área, né, como fisioterapeuta, mostrar para essa pessoa que o exercício físico vai mudar esse contexto. Sim. Vai oferecer qualidade de vida, porque a partir do momento que eu sou condicionado, que eu evite perder mais músculos, que eu evito perder mais minha condição física, que eu sou uma pessoa estável, que eu consiga gerar as atividades do dia a dia de forma normal, sem me sentir incomodado ou limitado, Sim. nós estamos falando que essa pessoa está aí vivendo com qualidade. Sim. Senão ela está só sobrevivendo, só deixando de passar. De fato, a qualidade de vida, né? Com certeza. Ela conseguir executar as atividades diárias sem nenhuma sensação de limitação. Então, e a gente acha que, estou te cortando, mas para nós que não sentimos isso, talvez a gente não consiga mensurar o nível de importância. Sim. Mas para alguém que tem limitações por uma doença cardiopulmonar em si, às vezes o ganho de uns 10 metros numa caminhada é motivo de grande vitória. Sim. Ou às vezes um simples jogar futebol simples com o neto, uma pessoa que tem limitação respiratória por mau condicionamento, é uma grande vitória. Mas só sabe isso quem passa. Sim, e isso foi algo que eu já ouvi. Eu já ouvi de paciente chegar e falar da alegria que estava porque conseguiu brincar com a neta. E antes sentia tanto dores, mas também sentia ali um cansaço, uma limitação para exercer essa atividade. Mas depois do processo de reabilitação, foi vendo que foi conseguindo desempenhar isso de uma maneira melhor, sem as dores, sem precisar ficar adaptando e estreitar esse vínculo com o neto. Então, isso realmente é uma questão assim, que só a pessoa que vive aquilo ali vai poder mensurar a dor que é ter essa atividade ali limitada. Exatamente. Né? Eu vou te exemplificar rapidamente assim. Minha avó, por exemplo, tinha DPOC.
Antes do DPOC, minha avó era cardíaca. Minha avó fez cirurgia do coração, fez ponte safena. Mas o maior limitador dela era o DPOC, advindo de cigarro. Sim. A minha avó não teve a oportunidade alguma de fazer fisioterapia cardiovascular. Primeiro que era uma outra época, eu estava na faculdade, então eu estava conhecendo aquele mundo, mas já existia essa área, mas o acesso era mais difícil. Sim. E ela nunca foi sequer encaminhada. E sim, o DPOC foi um grande limitador na vida da minha avó. Só quem estava perto, que acompanhou, sabe como que era a dificuldade, fazer tarefas simples. Então, assim, isso pode ser mudado com a reabilitação. Pode e a gente tem trabalhos já que corroboram com isso. É palpável, tem resultados mensurados e não há mais dúvidas, né? Sim. Então, por que as pessoas são encaminhadas? Ou, quando são encaminhadas, esse número é muito baixo. Então, nós temos aí uma adesão muito baixa. Uma situação que muda a vida, né? Entendi. E nessa questão, no caso desse investimento nessa reabilitação, qual seria o impacto que traria para a pessoa em relação a um caso cirúrgico? Eu sei que a gente mencionou, mas eu acho legal a gente reforçar isso. O impacto que traz a reabilitação na vida da pessoa ali, num quadro cirúrgico, ou então na utilização de medicamentos. Qual o impacto que traz a um médio, longo prazo na vida desse paciente? Eu acho que uma vida produtiva, um retorno profissional, né? Uma grande parcela dos pacientes com doenças cardiovasculares ficam afastados, talvez não precisassem. Sim. Certo? Porque tem tanta limitação física. Sim. Que primeiro ele não acredita que é possível. Então isso fica mascarado talvez com um cenário que poderia ser diferente. Então, assim, o ganho da atividade profissional de novo, o retorno a uma vida normal de novo. E eu acho que poder fazer tudo isso sem qualquer limitação. E é possível. Não quer dizer que fez uma cirurgia, que meu nível de saúde vai ser muito baixo. Sim. E as pessoas acham que vai ser. Sim. As pessoas acham que fez uma cirurgia cardíaca, ele não pega peso nunca mais. Existe essa crença limitante, ele acha que correr nunca mais vai ser possível. E isso tudo não é verdade. Sim. Pode voltar a uma vida completamente normal. E voltar a exercer até mesmo hobbies que tinha paixão e esportes que gostava. Exatamente. Que essas são as primeiras coisas que geralmente são tiradas, né? Qualquer atividade, às vezes, que gerava ali um contentamento, uma satisfação muito grande, isso aí. São coisas que já começam a trazer essas limitações, até mesmo, não por uma questão física, vamos dizer assim, mas até mais por uma crença que não pode mais exercer aquilo pela condição que ele se encontra. Seria isso, né? Isso é muito forte. Essa crença ainda é presente dia a dia. Então, a gente quebra esse mito todos os dias. Sim. Pode, deve, só que tem que ser bem conduzido. E algumas vezes, sim. Em algumas vezes, a gente vai precisar limitar muitas atividades. Mas são casos bem específicos. Entendi. Então, vou até aproveitar esse gancho que você deixou aí, e eu trouxe para a gente poder finalizar essa conversa alguns fatos, né? Para a gente poder comentar brevemente sobre se são mitos ou verdades referente a uma condição cardíaca, né? A um cliente, um paciente que está numa condição cardíaca ou então em uma reabilitação. E eu queria comentar brevemente com você sobre a seguinte afirmação: todos que praticam exercício regularmente estão livres de doenças do coração? Não. Mito. Mito, né? Então, as doenças cardiovasculares, elas podem ser evitadas? Podem. Estilo de vida adequado, exercício físico regular, alimentação balanceada, evitar excessos de bebida alcoólica, tudo aquilo que todo mundo acha que é normal, mas ninguém faz. Sim. É normal, mas ninguém faz. Né? Então, se é considerado tão básico e tão simples, por que a maior parte da população, não só brasileira, mas mundial, está com inatividade física? E esse, é sedentário. Esse é um ponto muito legal, porque antes do exercício físico se tornar, né, no caso da nossa atuação, uma ferramenta de reabilitação, ele pode, né, de uma forma assim, usual,
habitual na vida das pessoas ser como uma forma de prevenção dessas questões. Então, antes de ser, vamos, né, a gente pode colocar assim, antes de ser essa ferramenta para reabilitar, ele pode ser um hábito de vida para justamente prevenir e evitar essas condições, né? Pense bem, quem já tem ali na sua história familiar positivo para doença cardíaca, isso não necessariamente quer dizer que ele vai desenvolver. Mas se ele não se cuida, a possibilidade disso acontecer ela é muito grande. Muito grande. Então, sim, a gente age na prevenção. Sim. É muito melhor agir na prevenção Com certeza. do que quando a doença já está instalada. Com certeza. Mas, às vezes, as pessoas acham que exercício é difícil, Sim. que alimentar adequadamente, não é nem fazendo restrições, mas alimentar adequadamente Sim. com coisas muito simples, tomando uma quantidade de água efetiva, tentando dormir um pouco melhor, controlando um pouquinho mais o estresse, que era para ser uma coisa muito simples na vida da gente, e está todo mundo achando que é impossível. Que é algo até inacessível, né? Então, está todo mundo dormindo mal, estressado, sem exercício físico e comendo mal. E acima do peso, Sim. e está tudo bem. Não está tudo bem. E é uma realidade que pode ser revertida. É um quadro que pode ser revertido claro. Para justamente evitar essas complicações muito extremas, né? Igual no caso das pessoas que a gente vê que acabam tendo esse acometimento ali que acaba sendo indicado para reabilitação cardíaca. E pensa bem, a doença isquêmica do coração é a que mais mata no mundo inteiro. E o que leva à doença isquêmica do coração são maus hábitos de vida. Sim. Então está na mão de cada um evitar esse dano. Justamente. Não adianta colocar a culpa em ninguém. Então, o contexto do tempo, ele é perigoso, porque é a desculpa que a gente mais dá na vida. É, verdade. Certo? Então, assim, a gente se cuida hoje para evitar o dano amanhã. Porque amanhã já é tratamento. É, verdade. Passou. Agora é tratamento. Agora o exercício ele entra como obrigação. Sim. Porque senão a expectativa de vida que nós vamos reduzir aí muito. Você vai morrer aos 50, aos 40 e pronto. Então, algo que a pessoa poderia fazer hoje por uma escolha de agregar ali, ter uma qualidade de vida melhor, num caso extremo, passa a ser uma obrigação para a sobrevivência. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Até mesmo crucial para poder falar, né? E todo mundo acha que é clichê. Pois é. Então, eu acho que a gente vai fechar esse nosso projeto com essa mensagem até mesmo muito forte. Porque, assim, está na mão de cada um de nós. Em realmente fazer ali o que está no nosso alcance, que é ter uma qualidade de vida, que é ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada, ter uma qualidade de sono para reduzir aí os impactos no estresse, para realmente ter uma qualidade de vida que não traga limitações naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente tem aptidão para fazer, e até mesmo para a gente prevenir essas situações mais extremas e preservar numa longevidade de vida, né? Então, justamente assim, trazer a nossa responsabilidade, um hábito de vida que vai prevenir para que a gente não chegue num caso extremo de precisar ter essas condições para uma questão de sobrevivência, né? Suas últimas palavras para a gente fechar esse episódio falando sobre isso. Você queria comentar algo mais? Quer falar sobre algo para a população em si, dos nossos que estão nos assistindo? Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Acho que buscar hábitos de vida, assim, depende de cada um de nós. Sim. Não arrume desculpas. Sim. Não arrume contexto pela questão financeira. Às vezes eu não posso, não consigo. Coloca um tênis, começa a fazer uma simples caminhada. A hora que essa caminhada ficar fácil, você começa a dar pequenos trotes. Comer saudável é muito mais fácil e acessível do que excesso de coisas que são embaladas. Sim. Então, se eu como coisas que veio da terra, é muito mais acessível. Eu não acho que eu esteja falando algo aqui que é impossível, você acha? Não. Controle hábitos, né, de vícios. Os jovens, hoje em dia, eu acho que nós somos jovens, né? Sim. Os jovens de hoje em dia estão caindo no sedentarismo de uma forma muito aberrante. Sim. Estamos nos movimentando pouco. Os excessos
de tela enormes. Sim. Agora nós estamos falando de crianças. Aham. Então, criança sedentária, adolescente sedentário, adulto sedentário, idoso sedentário. Em algum momento isso precisa ser quebrado. Sim. E nós, como profissionais da saúde, eu acredito que a gente tem que ir pela capacidade de ser exemplo. Sim. Então, eu prescrevo exercício físico. Então, os meus hábitos, o exercício ele é obrigatório. Condizer com isso. Não só por estética, Uhum. mas eu acho que eu preciso me cuidar agora, porque eu quero um envelhecimento saudável. Sim. E ainda mais que o meu histórico familiar é positivo para doença cardíaca. Pois é. Então, eu sou obrigada a me cuidar. Uhum. E a mensagem que fica, eu acho que vamos nos cuidar mais. Sim. Quem não está se cuidando, passou da hora. Quem está se cuidando, parabéns. Continue, não pare. É Exatamente. isso mesmo. Então, gente, a gente fica por aqui com esse nosso episódio, onde a gente falou um pouco e conheceu da atuação da Priscila na fisioterapia cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Priscila nas redes sociais, sigam também a rede social do RTI, né? Vai estar tudo descrito para vocês. Sigam também as redes sociais do ID, para vocês conhecerem também o nosso trabalho, para vocês conhecerem essa parceria e também ver o que vem por aí, né? O que de novo nós estamos fazendo e que virá pelos próximos dias. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Valeu!